Boa noite a todos. Hoje, 9 de março de 2025, com muita alegria, começamos mais um estudo de Paulo com suas cartas aos Coríntios. Hoje faremos um estudo relembrando a vida de Paulo e começaremos com a prece da nossa querida irmã Winnie. Por favor, Winnie. Boa noite a todos, que possamos elevar os nossos pensamentos, mentalizar o nosso Mestre amado e toda a equipe espiritual que nos ampara, que nos assiste, de cada lar aqui presente, de cada casa, irmã. Senhor Jesus, com grande alegria nos reunimos mais uma vez para estudarmos as cartas do vosso apóstolo. Queremos também ser cartas, te agradecendo de todo o coração. Vos pedimos, Senhor, teu amparo, a inspiração e o discernimento para que possamos, em nossa vida prática, colocarmos em prática as lições aqui recebidas. Que a tua paz, Senhor, possa reinar em nossos corações e se estenda sobre toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, minha querida. Então, para começar a falar de Paulo, a gente traz recomendações preciosas de Emmanuel em Amor e Sabedoria. Públio Lentulus e Paulo de Tarso. É verdade que Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, conheceu o apóstolo Paulo em Roma? A esse respeito, você encontrará uma mensagem dele num dos livros de nosso amigo Clóvis Tavares. Procurei e realmente encontrei no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, página 21, segunda edição, editora Calvário. Uma mensagem psicografada pelo Chico no dia 13 de março de 1940 e que transcrevo na íntegra. Lede as cartas de Paulo e meditai. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero e a terra estava amanhada e, sem alguns pontos, oferecia leiras brandas e férteis. Na maioria, eram regiões em espinheiras e pedregulhos. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a sua bússola divina. Sua paixão no mundo, iluminada por sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Viu uma única vez, unicamente, quando um carro de Estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Um incidente fortuito levara os cavalos a uma disparada perigosa, mas um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar as ameaças. Avistamos, então, um pequeno grupo, onde se encontrava sua figura inesquecível. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, e eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido
não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram, imediatamente, ao fundo da minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Luzeiro da fé viva. Paulo não pode ser olvidado em tempo algum. Seu vulto humano é o de todo homem sincero, que se toque de amor divino pelo Cordeiro de Deus. Lede-o sempre, e não vos arrependereis. Emmanuel. Então, quem é esse Paulo que Emmanuel nos convida a caminhar por suas escritas? É lembrar de Paulo e Estevão, de Chico, em uma de suas cartas, em Gálatas, encontramos: fui crucificado, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela minha fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, mergulhar nesse mundo de Paulo, na sua vida, nos seus pensamentos e cartas, significa mergulhar na nossa própria fé, que se transforma em força, se transforma em coragem e nos auxilia a atravessar os caminhos difíceis que às vezes surgem em nosso caminhar. E porque hoje essas recomendações de Emmanuel, elas se fazem tão presente e tão necessária. A gente passou por uma pandemia, nós estamos vivenciando guerras, nós vivenciamos polaridades, a gente vivencia ódio, a gente vê fome, preconceitos, índices alarmantes de suicídio, saúde mental afetada, desafios diários que a gente enfrenta, e o nosso ser necessita de transformação. E a gente lembra de Saulo a Cristo. A gente lembra: lede as cartas de Paulo e meditai. Lede-o sempre e não vos arrependereis. Aí a gente lembra: nada se transforma simplesmente por se transformar. E a gente sabe que as cartas de Paulo, as escritas de Paulo, elas foram inspiradas por Jesus. O pensamento vivo de Jesus são ensinamentos do Mestre aos problemas das comunidades. E são comunidades que a gente também encontra hoje. E esse é o legado de Paulo. Seu cristianismo e o pensamento de Jesus. O Paulo, ele foi transformado, ele foi crucificado, ele se crucificou em Cristo, ele se crucificou em Cristo. E a sua leitura, como nos presenteia também Alcione, no outro romance belíssimo, Renúncia, conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Viver a essência de Paulo, encontrar a essência da busca da nossa autotransformação, do encontro com Cristo, o encontro do nosso modelo e guia, Jesus que vive dentro de cada um de nós. Porque Paulo vem trazer essa noção de que Cristo está dentro da gente e sentir a mão a nos guiar. Então, é essa a transformação que Paulo nos convida. Deixa eu colocar. Vocês estão vendo? Ó, os slides? Ele só está
Vamos ver agora se ele abre. Tá? Perfeito. Agora ficou perfeito, inteiro. Então, Paulo, que a gente possa sentir que já não somos nós quem vive, né? Mas Cristo que vive dentro de cada um de nós, assim como Paulo, ele fala, né? Então, esse período, a gente clama por Paulo. Cristo confiou em Paulo a importante missão de ser portador, de Paulo ser portador do seu nome, do seu pensamento vivo, dele carregar os seus mandamentos, as suas escrituras. A escrita que Paulo se utilizava em suas cartas requer de nós uma viagem no tempo, requer de nós nos transportar a 2000 anos atrás, andando milhares de quilômetros entre sol, entre chuva, entre pó, sentir o Cristo ressurgir no nosso corpo, sentir a casa do caminho, sentir pertencimento dos filhos do Calvário, sentir pertencimento do povo eleito, sentir Gamaliel, sentir Simão Pedro, sentir todo esse círculo social a quem permeia Paulo, sentir Estevão, sentir Jesus, sentir Ananias, sentir Áquila e Prisca, Barnabé, Públio Lentulus, Públio Lentulus, sentir Abigail, opa, sentir Abigail, sentir Lucas, Timóteo, Tiago, Febre, sentir os filhos do Calvário, sentir Nero, sentir Zaqueu, e conseguir, de fato, extrair o espírito da letra e meditar Paulo e sentir e vivenciá-lo. Então, que a gente possa compreender o que Paulo ele quer dizer nas cartas que ele traz para a gente, e essa confiança que Cristo trouxe a ele, esse pensamento vivo, ele como doutor da lei mosaica, disciplinado, essa lei que ele defendia, esses caminhos, minha gata está aqui querendo derrubar, desculpa, esse doutor da lei, e que a gente, então, quando a gente parar para ler, parar para entender, que a gente entender as cartas de Paulo, a gente possa lembrar um encontro que ele teve com Zaqueu, lembrar que Zaqueu ele teve um encontro com Cristo e também teve um encontro com Paulo. Ele ficou sabendo de Paulo e esse encontro é retratado lá no livro da Ivone do Amaral, e esse encontro, e ele ficou sabendo dos feitos de Paulo, e ele vai até o Paulo,
E Paulo, ele fala para Zaqueu que ele não pode adorar. Não te limites à adoração. Deixa eu achar aqui. Não te limites à adoração inativa que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus é afanosa por excelência e ela precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis, para 1001 peripécias de boa vontade, para a propagação de verdade que nos trouxe. Tu que possuis noções da prática da beneficência, testemunha o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para o pão, o lume, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária. Então, qualquer um de nós, a gente pode ser como Zaqueu. Em nosso encontro com Paulo, que a gente possa realmente ouvir, que a gente possa meditar, que a gente possa sentir, vivenciar e nunca mais deixar Paulo. Então, que a gente possa realmente ouvir e sentir Paulo. Silvia, posso te falar uma coisa? Claro, deve, minha É que querida. eu já estava aqui me coçando, olhando esse slide anterior, né, que aparece o círculo todo social de Paulo. Se a gente observar na história, toda a construção da evolução da humanidade como todo, ela é feita de forma coletiva, com tarefas individuais, mas todo espírito que veio com uma tarefa, seja ela pequenininha, seja ela do tamanho da tarefa do Paulo, ele conta com outros à sua volta que vão integrando e auxiliando na evolução. Sim. Quantos exemplos a gente vai ver de auxílio para que Paulo chegasse a concluir a sua tarefa, assim como tantos outros. É muito interessante da gente observar o âmbito social ali à volta dos que estão envolvidos nessa tarefa. Paulo fez um enorme trabalho, Paulo, Cristo, tantos outros, mas sempre tem um grupo na volta. É muito importante. E nós lá sabemos, temos que prestar atenção nas nossas tarefinhas também, né? Ponto. Só isso. Microfone, Silvia. Aberto. O que fica para vocês, para a gente, né, para todos nós, como sugestão de leitura, além de Atos dos Apóstolos, Paulo e Estevão, para quem não leu, Paulo e Estevão é o bastidores, como se fosse o bastidores de Ato dos Apóstolos. Amor e Sabedoria, de Emmanuel, Padre Manuel da Nóbrega, de Charles Saint-Foy, Ato dos Apóstolos, Amizade, de Meimei. E aqui uma frase de Paulo Estevão: entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites, encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizer ouvir nas encruzilhadas de sua vida. Paulo, ele foi o maior símbolo de transformação.
maior símbolo de coragem e de fidelidade ao Cristo. Ele enfrentou perseguições, ele enfrentou enfermidades, zombarias, prisões, mas ele seguiu firme em sua missão. Ele demonstrou a verdadeira transformação espiritual em uma encarnação. E ele demonstrou que exige sacrifício, que exige coragem e entrega absoluta. Então, nas dificuldades, quando a gente está às sombras do mundo, quando a gente está nas encruzilhadas, porque a gente se encontra nas encruzilhadas da vida, quando a gente precisa tomar decisões, nesses momentos quando a fé está em prova, Jesus, ele chega a nos cegar a visão. Jesus está ao nosso lado. Então, as dificuldades que Paulo enfrenta refletem a necessidade de purificação moral, refletem a nossa necessidade de crescimento e o despertar para a verdade. Então, essa caminhada às sombras do mundo representam esse processo de purificação. E aqui a gente começa a ver a linha do tempo de Paulo. O Paulo, ele nasceu por volta de 5 depois de Cristo. Ele nasce em Tarso, de Sicília. Isso está em Atos, está em capítulo 22, versículo 3, está em Filipenses também, 3, versículo 5. E Tarso é uma cidade influente do Império Romano. E Saulo, né, ele é um cidadão romano por direito. Em 15 a 20 depois de Cristo, ele frequenta a escola de Gamaliel e ele viaja para Jerusalém e recebe instrução de Gamaliel. Gamaliel era o mestre rabínico famoso e ele se forma como fariseu, ele se torna um fariseu e torna-se um defensor rígido da lei mosaica. Em 32 acontece o apedrejamento de Estevão. E Paulo aparece pela primeira vez no Primeiro Testamento, no Novo Testamento, como perseguidor de cristãos. E ele segura as vestes de Estevão. Está em Atos, capítulo 7, 58. Em 34, há a conversão de Paulo na estrada de Damasco. Ele tem a visão de Jesus, ele fica cego por 3 dias, Ananias o cura e ele se batiza, iniciando a sua jornada. E em 37 é a primeira visita dele a Jerusalém, após ele ficar entre Arábia e Damasco, no deserto. Ele viaja a Jerusalém, ele encontra Pedro, mas ele é recebido com uma certa desconfiança pelas pessoas da comunidade. Quando alguém quiser falar alguma coisa,
Mari, minha querida, por favor. Boa noite a todos. Para chegarmos, né, nessa compreensão do que esse Paulo, depois de ter vivido na capa de Saulo, eu vejo que eu me coloco como Saulo. Por quê? Estudando um pouquinho Joana, tentando compreender esse processo de autoconhecimento, tem uma parte do livro dela que é Refletindo a Alma, que é a psicologia espírita, que ela chama a atenção da gente dentre eles, 4 passos que ela chama importante para a gente se transformar, mas se conectar com Deus, porque ela diz que não tem como a gente se conectar com Deus sem que a gente faça esse autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento? É o que o Saulo fez. Quando ele diz que, aquela célebre frase dele, né, que ele diz que ele deseja fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem, porque o mal ainda predomina nele. E ele só vai conseguir fazer isso quando ele se debruça e toma coragem de fazer o encontro da personalidade dele maior e se integrar à sua sombra. Ou seja, ele acaba olhando para o ego dele, ou para o mundo do ego, e abre os olhos para uma nova realidade. E fazer isso é um convite que a Joana fala. O primeiro passo para você chegar a Deus é conhecer-se, aprender a conhecer. E eu só vou poder aprender a me conhecer quando eu vou para o deserto de mim mesma, enxergar as minhas sombras, olhar essas sombras se transformar nesse homem novo, que Paulo faz, né? Ele vai para o deserto, como você falou, depois ele retoma a sua profissão de terceirão, depois ele vai se introspectando, se harmonizando e permitindo esse surgimento desse novo Paulo. E aí esse convite, que eu acho que o livro dele nos remete a essa reflexão. O que o Saulo traz ou representa para nós, homens e mulheres da atualidade, da contemporaneidade? Talvez aquilo que a gente, no ser consciente da Joana, ela diz para a gente que a gente precisa fazer o exercício de esmagar esses conflitos dessa força intensa desse homem moderno que procura sempre o escapismo, ou seja, procura sempre fugir da realidade, na tentativa de quê? De driblar as suas próprias aflições. Porque enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir se conectar efetivamente com Deus. A gente precisa, é como se a gente precisasse se limpar, abortar aquelas sombras que há em nós, que é o egoísmo, que são os medos, que são as neuroses, que são as mágoas, que são os ressentimentos. E aquilo que a gente conheceu um pouco da história do Paulo, né, quando lê Paulo Estevão, que ele, mesmo tendo conhecimento divino, ele usou esse conhecimento de uma forma equivocada, como muitas das vezes a gente acaba usando para mostrar para o outro que a gente já é luz, mas quando na nossa intimidade a gente, né, é muita sombra. E eu acho muito interessante quando eu faço essas reflexões, quando eu estou na sala de evangelização, que basta um deslize meu, que eu e meu marido que evangelizamos jovens, e aí, se eu falo algo chamando a atenção do meu marido, dizendo assim, ei, não era para fazer isso. Aí ele diz assim, epa, tia, pintou aí uma sombra na tia que vai brigar com o tio. E é interessante isso porque a gente nem se dá conta. Então, eu tenho aprendido
E eu espero, ainda nessa encarnação, melhorar um pouquinho nesse sentido de me aproximar de Deus, me conhecendo, olhando onde eu estou ainda muito equivocada. Lógico que eu sei que são muitas mudanças que precisam, mas são passos que a gente vai dando. Eu acho que foi, não sei quem foi das meninas que falou ainda há pouco, que para isso a gente precisa estar nessa corrente, né? De muitas pessoas nos dando as mãos, ou mesmo mostrando esses nossos lados sombrios que às vezes a gente não enxerga. E isso é muito interessante para nós, porque não estamos aqui à toa, refletindo esse homem, esse ser que foi Paulo, que antes de ser Paulo, ele era o Saulo, que habita ainda em nossos corações, talvez nas nossas atitudes, mas que está emergindo um Paulo, devagarinho, mas é preciso que a gente olhe para isso e se dê a oportunidade de acolher, porque é um pouquinho difícil olhar para os nossos egos, para as nossas sombras delicadas. Enfim, era essa a contribuição, meninas. Gratidão, Mari. E deixa eu voltar aqui. É mais ou menos exatamente isso. O, é mais ou menos isso que o discípulo sincero terá de experimentar sensações da porta estreita todos os dias. A gente, para a gente ser discípulo do Cristo, a gente tem que ser como Paulo. A necessidade dessa fé ativa e o trabalho constante na renovação interior, como você bem trouxe, e no trabalho do bem, mostrando que a verdadeira entrega a Jesus exige superação, coragem e perseverança diante das adversidades. Sensações dessas portas estreitas, como esse trecho de Paulo e Estevão traz. Gratidão, Mari. Mais alguém quer fazer alguma colocação ou podemos seguir? Aqui, só voltando, então, é uma linha do tempo. Então, tem as primeiras viagens, que a gente vai entrar agora nas primeiras viagens, nas viagens de Paulo. A prisão dele, em 66 depois de Cristo, prisão e martírio. Outra prisão que houve em 57, 58. A primeira viagem missionária. Foram três viagens missionárias e uma viagem de Paulo como prisioneiro. Então, na primeira viagem, ele escreveu a carta aos Gálatas e ele passou por Antioquia, de onde ele partiu com Barnabé. Ele passou por Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Quem estava na viagem? Paulo, Barnabé, João Marcos. A rota principal, Chipre e Turquia, e aqui as regiões que Paulo visitou.
os momentos mais impactantes dessa viagem. Então, houve a conversão de vários gentios e o fortalecimento de novas. Fica a visão na frente. De novas igrejas, de novas comunidades, né? Paulo, ele enfrenta oposição constante de judeus nessas novas, em algumas das localidades que ele enfrenta, que rejeitam a mensagem que ele leva. Então já começam a surgir perseguições. E Paulo, ele já começa a fazer milagres. Ele encontra um mágico chamado Elimas. E ele confronta esse mágico e ele cega ele temporariamente. E ele também, esse Elimas, ele é encontrado na Bíblia também como o Bar de Jesus. E ele tentava desviar o procônsul Sérgio Paulo, que depois ele vai ser convertido da fé. Então, como punição a isso, Paulo o cega temporariamente. E a partir desse ponto, dessa cegueira momentânea que Paulo ocasiona nesse mágico, a Bíblia, as Escrituras passam a chamar Saulo de Paulo. É a partir desse momento. Está em Atos, está registrado em Atos, capítulo 13, versículo 9. E Paulo, ele prega nesse aqui o sermão mais longo, ele fala o sermão mais longo registrado, falando sobre ser salvo e sobre Cristo ser o Messias. E muitos começam a rejeitar, e eles começam a sacudir o pó dos pés, que é um sinal de rejeição. Então a cidade começa a ficar dividida. Então alguns apoiam Paulo e outros não. E Paulo é apedrejado. Então, e eles fogem para Listra. E Paulo, em Listra, ele cura um homem coxo de nascença. Então, e os habitantes de Listra, eles ficam impressionados com Paulo e pensam que Paulo e Barnabé são deuses gregos. E chamam Barnabé e Paulo de Hermes e tentam oferecer sacrifícios a Paulo. E Paulo e Barnabé tentam impedir a idolatria e tentam trazer eles para a evangelização. E novamente ele é apedrejado, porque tem uma multidão que começa a segui-los e ele é deixado como morto, mas ele sobrevive e retorna à cidade no dia seguinte. E em Derbe, na próxima cidade, eles pregam e fazem muitos discípulos.
E o Concílio de Jerusalém, há uma reunião que legitima a evangelização aos gentios. Então, é uma reunião muito importante que, que a igreja decide não impor a lei mosaica aos gentios convertidos. Então, esse é um ganho muito grande para aqueles cristãos. Então, esses são os resumos da primeira viagem. Aí tem um trecho que é bacana você ler, Paulo e Estevão, várias vezes. E uma das leituras interessantes é fazer a leitura de Paulo e Estevão junto com Atos dos Apóstolos. E aqui é uma leitura que casa Paulo e Estevão com Atos dos Apóstolos. O ex-levita de Chipre encontrava-se em Antioquia, a braços com sérias responsabilidades. A igreja ali fundada reclamava a cooperação de servos inteligentes. Inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas, intensos serviços a fazer. A instituição fora iniciada por discípulos de Jerusalém, sobre os alvitres generosos de Simão Pedro. O ex-pescador de Cafarnaum ponderou que deveriam aproveitar o período de calma no capítulo das perseguições, para que os laços do Cristo fossem dilatados. Então, aqui, eles aproveitavam os períodos de calmaria para que eles pudessem ter para que eles fortalecessem os laços, porque iriam vir perseguições, eles sabiam que viriam perseguições. Então, e a gente sabe, né, que na doutrina espírita que vem provas e expiações, que a gente tem que estar preparada para as provas e expiações, porque elas vêm. A nossa caminhada é de provas, então a gente tem que estar preparados. Então, assim como Antioquia se tornou um berço da missão cristã, cada coração que estava disposto ao trabalho no Cristo podia se tornar um ponto de luz, expandindo os ensinamentos do Evangelho com esforço, dedicação, naquela fé inabalável. E aí nós selecionamos um outro trecho também de Paulo Estevão. Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela. Os romanos, em grande número, iam solicitar esclarecimentos quanto aos objetivos dos mensageiros. Recebiam notícias do Cristo, revelando júbilos e esperanças. Desfaziam-se em gestos de espontânea bondade, entusiasmados com o êxito. Saulo e Barnabé organizavam reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde encetaram o famoso movimento de curas. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. Eram mães atormentadas, doentes desiludidos, anciãos sem nenhuma esperança, órfãos sofredores que agora procuravam a missão.
Então, aqui mostra a receptividade do povo romano ao Evangelho e a expansão da mensagem do Cristo para além do povo judeu, enquanto muitos rejeitavam a Boa Nova, outros demonstravam sincero interesse em em acolher a mensagem do Cristo. Então, ia além da pregação pública, né? Era um movimento de cura, era esse acolhimento de pessoas aflitas, de doentes, de órfãos, e a gente vê esse movimento da caridade, da assistência ao próximo, do acolhimento, se traduzindo em serviço, em trabalho, nos convida a refletir sobre esse movimento do amor, da transformação. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui é o mapa da primeira viagem, é o trajeto que Paulo fez da primeira viagem. Imagina percorrer tudo isso. Levando a palavra do Cristo. E houve a segunda viagem. Nessa segunda viagem foram escritas a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Nessa segunda viagem estava Paulo, estava Silas, estava Timóteo, estava Prisca, Áquila e estava Lucas. A rota principal era Síria, Turquia, Grécia e Jerusalém. Eles trafegaram em torno de 4.500 quilômetros e essas foram as regiões visitadas: Antioquia da Síria, Derbe, Listra, Icônio, Trode, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, Jerusalém, Antioquia. Os movimentos mais impactantes? Timóteo se junta ao grupo missionário. Paulo recebe a visão do macedônio, iniciando a evangelização na Europa. Acontece a primeira conversão na Europa da Lídia, que era vendedora de púrpura. O terremoto que liberta Paulo da prisão. Paulo apresenta Deus aos filósofos gregos no Areópago. Aqui, quando Paulo ele apresenta Deus, ele vai pregar sobre o Deus verdadeiro, ele fala que Deus ele não habita apenas em templos feitos por mãos humanas. Está lá em Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. E as pessoas começam a tirar sarro dele. E ele também fala sobre a ressurreição do Cristo. E muitos não creem, muitos filósofos não creem, incluindo Dionísio, Damares. E o que acontece?
Paulo ele fica muito triste com a rejeição que tem com essa pregação dele de Deus. E deixa eu colocar esse trecho de Paulo Estevão dessa rejeição. Era a primeira vez, desde que iniciara a tarefa missionária, que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Era a primeira vez. Paulo, ele está ali naquele local, falando sobre Deus, sobre o templo de Deus, que pode ser, que o templo de Deus pode estar, ele está dentro de nós. Nas aldeias mais rústicas, sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Levi para começar o labor evangélico no recinto humilde de um lar. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. A que atribui o doloroso insucesso? Emmanuel faz essa pergunta. Por que Paulo chorou? Porque Quando estava saiu. entre os poderosos religiosos, os Oi, Débora. pseudo-sábios da época. Ah, você está me ouvindo? Eu tô, Débora. É porque ele estava entre os pseudo-sábios da época, né? Então eles Sim, achavam tudo aquilo uma balela, né? Por isso que exata, ele foi a única cidade que ele esteve que ele não conseguiu fundar uma igreja, uma exa- célula. E ele saiu de lá exatamente. muito decepcionado. Sim. E, e ele saiu decepcionado, e esse trecho transmite uma mensagem tão profunda sobre humildade, resiliência, traduz o verdadeiro significado do trabalho no Evangelho de Paulo. Porque ele estava acostumado a encontrar corações receptivos, mesmo nas aldeias mais simples. Mas quando ele chegou aqui em Atenas, ele a indiferença que ele encontrou, que era o berço da filosofia, os pseudo-sábios, como a Débora trouxe, o choro de Paulo não era por orgulho, não era por orgulho ferido, mas era por perceber o endurecimento dos corações daqueles homens, daquelas pessoas que estavam incapazes de compreender a mensagem de amor e de transformação, que era a mensagem do Cristo. Então, essa passagem aqui, que Emmanuel nos traz, e que as Escrituras nos trazem em Atos, e que Paulo nos traz, nos ensina que nem sempre os frutos vão gerar frutos imediatos, né? Nem sempre a gente vai colher frutos imediatos, mas isso não significa fracasso. Cada semente plantada vai germinar no tempo certo, pois a colheita, ela pertence a quê? Ela pertence a Deus.
Então, como o Paulo ele saiu muito triste. E ele saiu dali, ele foi para Corinto, que isso a gente sabe que a gente já estudou. Ele saiu dali, ele foi para Corinto. Ele chegou em Corinto arrasado. E ele fundou a comunidade de Corinto, a igreja de Corinto. E ele chegou arrasado, com a dureza que ele encontrou, dureza no coração que ele encontrou lá em Atenas. Então, a gente deve. Então, essa colheita é de Deus. A gente deve perseverar no bem, como Paulo também perseverou, sem desencorajar diante das recusas, diante da aparente esterilidade do solo. Quando a gente acha se esse solo é muito duro, não vai colher nada. Então, o evangelho ele sempre vai encontrar um terreno fértil, sempre vai encontrar um coração disposto. Deixa eu voltar aqui para ver se ficou algum para trás. Opa! Aqui, fundação da igreja em Corinto, onde Paulo ficou por mais de um ano. Paulo ficou, na verdade, 1 ano e meio em Corinto. E também foi escrita a carta aos Tessalonicenses. Aqui mais um trecho. Antes de retomar as pregações, começaram a chegar a Corinto emissários da Tessalônica, de Bereia e outros pontos da Macedônia, onde fundaram suas bem-amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes que requeriam delicadas intervenções da sua parte. Sentindo-se em dificuldades para tudo atender com a presença devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Atravessavam cidades e aldeias, levando consigo a verdade imperecível do Cristo. As sinagogas, algumas vezes, o recebiam com respeito, outras com ameaças e pedras. Então, aqui a gente vê a intensidade da missão de Paulo, que além de pregar o evangelho, ele precisava administrar e orientar e fortalecer as igrejas recém-fundadas. Então, a gente vai ver nas cartas essas orientações de Paulo às cartas, às comunidades. Então, as dificuldades eram constantes, as demandas espirituais cresciam a cada cidade evangelizada. A propagação da verdade, quando o Cristo levou a verdade, quando os discípulos, os apóstolos levavam a verdade, sempre foi um caminho difícil. Então, nunca foi um caminho fácil. A rejeição sempre apareceu. Levar a verdade, trabalhar para o Cristo, sempre é um caminho difícil. Então, o caminho com o Cristo exige da gente esforço, exige superação, exige trabalho. Aqui é o mapa da segunda viagem de Paulo. Olha o tanto que andou para levar o evangelho. Quanta perseguição, quanto que ele apanhou. A gente vê como Maria, quando a gente estudou um pouco sobre Maria, aquela imagem bonita,
que a gente via, que a gente vê a imagem de Paulo, mas não, era sol. O filme que eu coloquei no começo é o que mais retrata Paulo, um homem com a pele queimada do sol, envelhecido. Isso daqui era sol, pó, neve, frio, passando fome, com os pés estourados, pele rachada, levando pedrada. E vem a terceira viagem. Nessa terceira viagem, são escritas a a primeira e a segunda carta aos Coríntios e a carta aos Romanos. As cartas que chegaram até nós, que a gente vai também conversar sobre as cartas que ficaram perdidas. Quem que estava nessa viagem? Estava Paulo, estava Timóteo, estava Lucas e outros discípulos. A rota principal: Turquia, Grécia, Líbano, Israel. Eles andaram por volta de 4.345 quilômetros. E essas foram as regiões visitadas: Antioquia da Síria, Galácia e Frígia, Éfeso, eles ficaram em Éfeso por 3 anos, Macedônia, Grécia, Corinto, Filipos, Troade, Mileto, Tiro, Cesareia, Jerusalém. Os momentos mais impactantes. Paulo, ele passa 3 anos em Éfeso, onde ele realiza grandes milagres. Ele tem bastante conflitos com pessoas que idolatram imagens, pessoas que idolatram deuses. Haviam artesãos em Éfeso e eles fabricavam imagens, fabricavam ídolos. E ocorreu tipo de um motim. Então, houve um conflito. Paulo faz uma ressuscitação, ele ressuscita um jovem que, enquanto Paulo está pregando, enquanto ele está falando, um jovem Eutico, chamado Eutico, adormece e cai de uma janela do terceiro andar e morre. E Paulo o revive, está em Atos, em Mileto. Paulo faz uma despedida comovente aos líderes e ele diz que ele espera ser preso em Jerusalém. E tem profeta que prevê que ele vai ser preso. E Paulo, ele é preso em Jerusalém após falsas acusações.
Aqui também é um trecho de... Então, essa terceira viagem, ela consolidou, muitas igrejas foram formadas, foram criadas, foram fundadas, né? E expandiu ainda mais o evangelho. E, no entanto, a sua volta a Jerusalém marcou o início da sua prisão. E o início da sua prisão marcou a sua jornada rumo a Roma. E aqui é mais um trecho. Nós estamos dando no nosso horário. Falta a gente falar sobre... Aqui são alguns trechos. A terceira viagem, o mapa da terceira viagem. As cartas pastorais. Primeira carta a Timóteo. Primeira, segunda carta a Timóteo, a carta a Tito. Cartas perdidas, cartas que há indícios, que nem nas cartas aos Coríntios, há indícios de que cartas foram perdidas, cartas que não chegaram até nós. Então, antes da primeira carta aos Coríntios, houve uma outra carta aos Coríntios, houve uma outra carta, que é a carta Severo, ou a carta às lágrimas, escrita às lágrimas, aos Coríntios. A carta aos Laodicenses, a Timóteo e a Tito, aos Filipenses e aos Tessalonicenses também também provavelmente podem ter cartas que foram perdidas. Cartas da prisão. As cartas aos Efésios, cartas aos Filipenses, que é uma carta à alegria, carta aos Colossenses e a Filemon. Foram cartas escritas enquanto Paulo estava na prisão. E cartas aos Hebreus, ela não tem ela não é atribuída a Paulo, mas Paulo e Estevão nos dá o indício de ter sido escrita, e outras literaturas também. E há estudiosos também que atribuem Hebreus a Paulo. Então, cartas Hebreus, há indícios de ser de Paulo. A maioria das cartas é para ou problemas das igrejas, das comunidades, para encorajar os membros da comunidade à unidade em Cristo, a se alegrarem a Cristo, a resolver os problemas que surgem na comunidade. A Timóteo, são cartas para que ele permaneça firme no Evangelho. A última carta a Timóteo é encorajando ele a permanecer no Evangelho. A primeira é instruindo ele a permanecer, a liderar e a organizar uma igreja. Filemon era
um servo, era um servo. Então, não, desculpa, Onésimo era o servo e Filemon era o seu dono. Então, era apelar para uma reconciliação entre os dois. O Onésimo era um convertido, então era fortalecendo as relações entre os dois. Hebreus é uma carta assim que navega muito entre o Primeiro Testamento, entre o Primeiro Testamento e o Segundo, é uma carta muito forte. Então, cada carta de Paulo reflete uma caminhada do Cristo, ela vem com ensinamentos de fé. E essa quarta viagem de Paulo, que a gente fala uma viagem de Paulo, mas é uma viagem de prisão, né? Então, quem que estava nessa viagem de Paulo, que a gente também é considerada uma viagem, não é uma viagem missionária, mas quem estava? Estava Paulo, estava Lucas, que escreveu, Lucas Evangelista, que escreveu Atos dos Apóstolos, que escreveu a vida de Paulo em Atos dos Apóstolos, Júlio, o centurião, soldados romanos e outros prisioneiros e marinheiros. Então, passa os roteiros principais, Jerusalém, Cesareia, Roma, e os momentos mais impactantes. Paulo passa 3 anos em Éfeso e realiza também milagres. Ai, aqui acho que é a mesma. Desculpa, aqui está o mesmo slide. Tem algum erro aqui de slide. Aqui são trechos que emocionam, que vem falando sobre a despedida de Paulo. Aqui ele está. Aqui, a- esse é um trecho que me emocionou muito. Paulo ele já está preso, está passando, e em todas as praias eram gestos comovidos. Deixa eu pegar aqui. Eram gestos. Deixa eu diminuir aqui para. Eu não estou vendo. Agora sumiu minha imagem, sumiu minha tela. Nós estamos vendo a tua tela, mas a área de trabalho. Minimizou a apresentação. Para mim também. Voltou. Agora sim. Em todas as praias, vocês estão vendo? Agora sim, agora abriu. Em todas as praias eram gestos comoventes, comovedores. Aqui eu não estou vendo. Em Éfeso, porém, a cena foi muito mais triste, porque o apóstolo solicitara o comparecimento dos anciões e dos amigos para falar-lhes particularmente ao coração. Não lhe desejava desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardassem a marcha, mas em testemunho de amor e reconhecimento, a comunidade em peso lhe foi ao encontro, sensibilizando-lhe a alma afetuosa. A própria Maria, avançada em anos, acorrera de longe em companhia de João e outros discípulos para levar uma palavra de amor ao paladino e timorato do evangelho de seu filho. Aqui Paulo já sabia que seria a última vez que ele iria ver os amigos.
Paulo de Tarso escutava, extremamente sensibilizado, dono de luminoso cabedal evangelho, entendia, chegado o momento de testemunhar seu devotamento ao Mestre, justamente através do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrara em outros tempos. Naqueles minutos rápidos, sutilizou a mnemônica e lobrigou os quadros terríveis de outrora, velhos torturados em sua presença, para sentir o prazer da apostasia cristã, com a repetição do voto de fidelidade eterna a Moisés. Mães de família arrancados de seus lares obscuros, obrigados a jurar pela antiga lei que renegavam o carpinteiro de Nazaré, abominando a cruz do seu martírio e ignomia, os soluços daquelas mulheres humildes que abjuravam da fé porque se viam feridos no que possuíam de mais nobre, o instinto maternal, chegavam agora aos seus ouvidos como brados de angústia, clamando resgates dolorosos. Eu vou só ler mais um aqui. Aqui, deixa eu... Aqui ele fala que ele não merece a cruz do Redentor. Esse é bonito também. Choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai através dos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros, e por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Sim, irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçam o caminho da luz, a luz é mais preciosa e mais pura. Nesses dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos Jesus no madeiro infamante. A cruz tem, para nós, outros, uma divina mensagem. O mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho, da redenção, seguiram as pegadas do Cristo em demandas às esferas da verdade e da luz. É esse homem que a gente estuda, além de Maria agora. Denise, minha querida, está de mão levantada? Ou é? Isso. Eu ia só comentar assim que quando a gente olha a Bíblia, né, como tem coisas, né, como são vários livros escritos por Paulo, quanta mensagem ele trouxe. Essa missão dele, né, maravilhosa, não é mesmo? É uma densidade grande que foi, né, compilada, né, na Bíblia mesmo. Nossa, é lindo demais, sabe? E a aula de hoje foi realmente uma delícia, foi grandiosa, foi uma delícia rever tudo isso que você escreveu, foi muito bom. Eu estava revendo aqui, né,
daquelas cartas que separaram, né, na hora da codificação aqui do livro, né, que são as pastorais, né, ficaram separadas, mas enfim, são todas, né, de Paulo, autoria de Paulo, mensagem de Paulo e estudos incansáveis, né, que a gente vai poder fazer. Muito bom, Silvia. E a gente faz versículo a versículo. Às vezes a gente puxa 2 versículos junto. A gente vai palavra por palavra. A gente vai sem tempo. Às vezes a gente acha que ainda ficou, e a gente, no final do estudo, a gente fala, a gente muda para o versículo seguinte, ainda fica. Então, agora a gente está indo rápido, a gente está assim, fazendo um batidão para a gente não chegar, pegar o bonde andando, né? Para a gente entender um pouco quem é esse homem, né? Quem é esse Paulo que a gente estuda. E Corinto também, Coríntios, a gente também vai fazer um pouco agora no próximo estudo, o que a gente já estudou. Que a gente está no capítulo 6 e agora a gente vai ver, deixa eu abrir aqui o Nap Search, quer dizer, eu tenho ele aberto aqui. A gente já passou uma parte difícil também, agora a gente está numa parte bonita. A gente vai entrar numa parte bonita. Eita, tá lento aqui. Corinto. Semana que vem é Maria, né, Vera? E aí a gente estava olhando, também vai ser versículo a versículo. Eu acho que a gente vai entrar, eu vou colocar lá no grupo. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu acho que a gente achou uma profecia de Isaías sobre Maria. Então, acho que a gente vai entrar com uma profecia de Maria. Bíblia de Jerusalém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Olha só que. Então, a gente vai começar com um bem conhecido. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Então, é um versículo conhecido, é o 6:12. Depois, quando a gente passar pelo, por esse reviver o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, o que é mais ou menos cada capítulo, o que a gente já viu em cada capítulo, a gente vai entrar no versículo 6:12. A gente passou pelos processos tribunais e agora a fornicação. 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Grace, minha querida, está aí? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos ir para o encerramento, então? Mágida? Não, é rapidinho. Eu acho que a coisa que mais fica, que eu acho que é a mais forte de Paulo e a mensagem, é que ele volta para olhar e lidar com tudo que ele havia feito numa coisa que é tão difícil para a gente, né? Volta para as próprias, a Marineide estava falando de um outro jeito, mas ele volta para as próprias sombras e vai lidando uma por uma, olhando para tudo aquilo e lidando e regenerando sentimentos, né?
regenerando os seus sentimentos. Isso é algo extraordinário que ele fez, em cada uma na redenção. E quando ele chega e diz, né, nesse momento que você leu, que você falou que você ficou muito emocionada, dizendo que não era para ele, né? A mensagem, como sempre, é para o Cristo, não era para ele. Então, eu acho que é o que é mais grandioso. Quem de nós faria isso? Né? Tudo que ele havia feito com Saulo até então, com essa energia toda, Estevão diz a ele. Mas outra coisa que eu acho interessante também é que Léo foi o grande, né? E aí ele falava, ninguém vai conseguir, eu não vejo ninguém que tenha esse olhar, né? Que ele estava tendo. Então ele vai lá e escolhe o seu neto, né? Gamaliel, acho que é neto, né? E aí Gamaliel se converte antes, tentando mostrar para Saulo do cristianismo. E Saulo ainda resistente com o coração duro, não ouve. E aí depois ele entra num processo de voltar ponto a ponto e restaurar todo esse sentimento de amorosidade, como a espiritualidade vinha trabalhando para ele chegar nesse momento. É algo extraordinário. E a gente vê dos caminhos, né? Se os caminhos eram assim, tem um plano A, mas tem um plano, e aí ele vai e consegue. É extraordinário isso, saber disso é extraordinário. Olhar para nossas sombras, nós vamos olhar, mais cedo ou mais tarde. Só não fizemos, nós vamos fazer que nem Paulo, que, né, pegou de montão, teve coragem. Mas um dia nós vamos trabalhar uma a uma, né? Devagarzinho. Bom, E a gente, Paulo, ele conseguiu fazer isso em uma encarnação. Então a gente não pode perder a esperança. Às vezes a gente olha para uma pessoa, para uma situação e fala, ah, esse é perdido. Não, existe luz. Não é maravilhoso? E essa É, passagem, desculpa te interromper, essa passagem que eu achei linda, que é assim, Jesus diz a ele, né? Venha para o mundo do meu reino, onde verdugos, aí não diz, né? Mas verdugos e vítimas serão irmãos. Olha que coisa extraordinária. Não mais haverá verdugos e vítimas. Olha que coisa extraordinária, emocionante, né? é. Ontem, a hora que eu estava separando alguns materiais, estudando, eu até chorei. Falei, Nossa Senhora, imaginando a vida de Paulo, tudo que ele passou, né? Imaginando imagina os 3 anos dele no deserto. Imagina o que foi o deserto dele. Depois eu estava lendo, relendo alguns trechos, as pedradas cada pedrada. É. Mais alguém? Grace, minha querida, você faz a nossa prece? Claro, claro, Silvia. É, Gratidão, meus amigos. gostaria, antes da prece, apenas lembrar um ponto que, particularmente, considero lindo e que nos traz uma esperança grandiosa. Capítulo 8, Paulo e Estevão, quando narra, né, a questão do martírio do Estevão, Gesiel. E o que me toca muito é que estão ali aquela cena extremamente sofrida, dolorida, atroz até, e a Emmanuel narra que em espírito Jesus estava ali, acolhendo Estevão, né?
diminuindo suas dores, ao ponto dele quase não sentir, mas também de frente a Paulo. Vocês têm noção? Em espírito, Jesus, de frente, ali ainda Saulo, olhando para ele, de frente, encarando. E Paulo, ainda Saulo, sequer sentiu nada, nenhum sentimento em relação, não conseguiu captar aquela vibração grandiosa do Cristo, até o momento da estrada de Damasco, né? Quando mais uma vez Jesus olha para ele claramente e aquela grande transformação começa a ser operada dentro do coração do Paulo. E isso eu considero como uma virada de chave, um chamado para todos nós de o quanto podemos nos transformar, né? E que Paulo é um grande exemplo para todos nós. Então fica a recomendação da leitura especialmente do capítulo 8, porque sempre nos desperta muita esperança. E é isso. Bom, vamos à nossa prece. Aquietar nosso coração, serenar nossas emoções nesse instante, nos banhando nessas emoções, nessas reflexões tão benditas, trazidas em mais esse momento, nesse estudo. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por todas essas oportunidades, todos esses encontros, por cada momento que podemos aqui nos reunirmos e meditarmos em torno das providências que nos são enviadas a cada instante. Pedimos a Jesus que torne nosso coração gradativamente mais acolhedor para esses sinais, que possamos dia a dia ver no outro mais do que um necessitado, mas também alguém que pode nos transformar, alguém que pode cooperar para toda essa grandiosidade sendo operada em nós. Que o outro possa ser luz e que o outro também possa nos ser estrada luminosa. Gratidão, amigos espirituais, por estarem sempre conosco, nos apoiando, nos incentivando, mesmo que por muitos momentos não conseguimos captá-los, até ignoramos, mas que persistem ao nosso lado. Graças vos damos, Senhor, por tudo, por todos, por cada coração unido aos nossos, e que isso se expanda e ganhe cada vez mais todo o planeta. Que sejamos exemplos também vivos do Paulo hoje e aonde quer que estejamos. Que assim seja. Abençoada semana para todos. Uma boa noite. Gratidão. Amém. Assim seja. Beijos, meus queridos. Foi Até lindo, domingo que Silvia. vem. Bom, muito Foi lindo. maravilhoso, lindinha. Boa Muito noite a obrigada. Viu? todos. Gratidão. Depois eu arrumo o slide e coloco no grupo. Beijos. Valeu, obrigada. Ótima semana a todos nós. Muita paz, muita saúde. Deixa eu parar o estudo.